né? Estamos aqui começando a nossa aula. Eu vou começar dando uma revisada, porque a gente não teve aula semana passada, então eu vou dar uma revisada aqui no que a gente já tinha visto, né? Então, a primeira coisa que a gente já viu, né, que eu particularmente gostei, foi a equação de equilíbrio, né? Então, começamos pela equação de equilíbrio, tá certo? Aí, eu não fiz, e vou fazer hoje, né, a definição de duas coisas. A primeira delas, né, é a relação entre deslocamento, mas eu vou fazer de forma bem rápida, porque o Márcio já fez. Deslocamento, né, versus deformação. Isso aí vocês já estão lá com o Márcio, tá bom? E uma outra coisa que a gente vai fazer hoje, que é o que eu vou mais chamar a atenção, é a história do modelo constitutivo, né? Então, a gente hoje vai usar um modelo, né, elástico, e aí a gente vai abrir espaço para outros modelos, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai só usar o elástico, tá bom? E aí, posteriormente, a gente vai começar a trabalhar com outros modelos, né? No caso específico aqui, a gente vai brincar com o elastoplástico, tá bom? E aí, esse modelo elastoplástico vai ser o Canclay, que a gente já até estudou, e vai voltar para ele, tá bom? Um outro ponto também que eu queria chamar a atenção de vocês hoje, mas só vou chamar a atenção, a gente não vai entrar, é no ponto de o que acontece, né, se não, né, tensão efetiva não for válida, né? Então, vamos ver se a gente consegue chegar. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue chegar até aqui. A gente conseguir chegar até aqui, tá ótimo. Tá bom? Não sei se a gente consegue chegar tão longe, não. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Por mais que vocês não gostem que eu repita muito, eu vou repetir porque a nossa última aula foi há 15 dias, né? Então, acho que faz bem para a mente. Tá certo? Então, indo direto aqui, a primeira coisa que a gente faz, nesse caso, né, o nosso somatório de forças horizontais, somatório de forças verticais, somatório de momento. A gente já viu que somatório de momento não serve para a gente, então, na verdade, a gente vai fazer só somatório de forças, tá certo? Fazendo somatório de forças, né, seguindo todos os passos, a gente chega nessa equação, tá bom? Vamos ficar aqui com 3D, quando eu for rabiscar alguma coisa, a gente faz 2D. E essas equações aqui geram um pouquinho de dúvida, né? Inclusive, eu acho que algumas pessoas perguntaram isso, tá bom? Inicialmente, isso aqui é zero, tá bom? Isso aqui é igual ao gama do solo, tá certo? E isso aqui é zero. Então, assim, a não ser que apareça algum outro termo, tá? Se você não estiver fazendo uma análise acoplada, tá? Somente se você não estiver fazendo uma análise acoplada, em algum momento esse B aí, o BX e o BY podem virar força de percolação, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma análise desacoplada e está querendo estudar o efeito da força de percolação no seu talude, tá? Se você estiver fazendo análise desacoplada também, né? Não, desculpa. Desculpa. Se você estiver fazendo análise acoplada ou não, esse B aí pode virar, por exemplo, né, uma aceleração. E aí, com uma aceleração, você pode colocar aí desde uma explosão até microsismos ou coisa do tipo, tá bom? Então, isso aí é o básico para a gente. A gente viu que essa equação aqui tem um problema relativamente grave, que é a história de nós termos, né, só 3 equações, e na verdade nós temos 6 variáveis, né? Então, está sobrando variável, a gente já sabe como é que resolve isso.
que hoje eu vou explicar é basicamente alguns passos que eu acho um pouco mais necessários, tá bom? Uma das coisas que a gente precisa, e aí vocês estão vendo com o Márcio, e não faz nem sentido eu falar novamente, é a história das deformações, tá? Uma das coisas que me deixa indignado é quando eu vejo engenheiro que não sabe o que é deformação, então acho que vocês não vão sofrer desse mal, tá certo? A gente vai usar aqui o que o pessoal chama de deformações, pequenas deformações, né? O Márcio deve ter falado disso, mas eu vou reforçar. É basicamente que a nossa referência, né? O referencial para o cálculo dessas deformações é o estado inicial, né? Então, é como a coisa estava antes da solicitação, tá certo? Para a gente, o que interessa aqui, né, no nosso caso, especificamente no nosso caso, eu vou até dar uma recortada aqui e levar isso para lá. Que pena. Nosso caso, o que a gente precisa aqui, nesse momento, não é nem propriamente o conceito de deformação, né? O que a gente precisa aqui é entender, né? Primeiro, deixa eu criar uma nomenclatura aqui para gente, tá? O deslocamento na direção X, os livros geralmente chamam de U. Deslocamento na direção Y, os livros geralmente chamam de V. Tá? O nosso livro chama de V, o DAS chama de V. E o deslocamento, desculpa, o deslocamento na direção Z a gente chama de W, tá bom? O que a gente precisa entender aqui não é nem a fórmula, isso aí é uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, né? O que a gente precisa entender é que eu crio uma relação entre uma variável e outra variável, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Então, a partir do deslocamento, eu consigo calcular a deformação, né? Isso em todas as direções. Então, a partir do deslocamento, eu calculo a deformação. Isso aqui vai ter um poder muito grande, né? Como vocês vão observar aqui no próximo slide. Como vocês vão observar no próximo slide, por quê? Isso aqui é exatamente o ponto em que a gente vai reduzir o número de incógnitas, né? Por quê? Porque eu vou ter, né, naquele momento lá, né, na equação de equilíbrio, eu tinha, né, 3 equações e 6 variáveis. Aqui, nesse momento, eu tenho exatamente o contrário. Eu tenho, tá certo? 6 equações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu só tenho 3 variáveis. Por que eu só tenho 3 variáveis? Porque eu só tenho os deslocamentos, né? Então, só são os deslocamentos que aparecem como novidade. Só que aí você vai dizer o seguinte, professor, o que o senhor chamava de variável aqui eram as tensões, e no caso as tensões totais. O que o senhor chamava de variável aqui são os deslocamentos, né? Que eu vou chamar aqui de U, V e W. Tá? E aí tem um pequeno problema. Como é que eu faço para ligar as deformações, desculpa, as tensões com os deslocamentos? Vai entrar alguém aqui no meio, que são as deformações, né? Então, as deformações, elas aparecem aqui no meio, né? Então, a gente vai fazer a substituição. Antes da gente fazer a substituição, né? Eu queria chamar novamente a atenção de vocês. Muito provavelmente isso aqui vai cair na prova, tá? É um assunto que eu realmente gosto de cobrar, né? Que é o seguinte: o que é que significa dizer? Primeiro, a lei de Hooke, ela pode ser generalizada, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do nível de poder que essa lei tem, né? Que apesar dela ser aplicada para materiais muito restritos, a ideia dela é muito útil para a gente, né? E por que ela é muito útil? Porque, na verdade, o que nós vamos fazer é relacionar, tá certo?
a deformação com a tensão. Neste caso aqui, o que a gente tem é simplesmente dizer que a deformação que a deformação é proporcional às tensões. Aí a gente tem que ter cuidado, porque isso aqui não é um escalar, é um vetor. Isso aqui é um vetor, então essa proporcionalidade entre os dois vetores aqui se dá por meio de uma transformação, né? Mas vamos trabalhar aqui como se eles fossem escalares, né? Quando eu apresento a equação desse jeito, o que eu estou falando, né, é que sempre que eu tiver uma tensão, eu vou ter a deformação proporcional a ela. Isso não é verdade sempre, como vocês estão vendo aqui no desenho, né? Para esse caso aqui, ó, isso já é falso. Então, quando a gente vai usar a lei de Hooke, ao invés da gente usar a lei como sendo a deformação é proporcional à tensão, a gente trabalha com o incremento de deformação é proporcional ao incremento de tensão, tá bom? Isso aqui é verdade sempre, mesmo nessa região aqui não linear, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, os incrementos, né, sempre serão verdades. Por quê? Porque isso aqui a gente começa a trabalhar com os infinitesimais da vida, tá bom? Infinitesimal é com S ou com Z, pessoal? Não sei. Eu vou deixar com S aí, se estiver errado, vocês me corrigem depois, tá bom? Vou botar um ponto de interrogação aqui. Então, a gente vai começar a trabalhar com infinitesimal, né? Como eu tinha falado para vocês, como a gente não tem um único escalar aqui, a gente tem um vetor, né? Então, essa constante de proporcionalidade deixa de ser uma constante propriamente dita, né? E passa a ser uma transformação. Então, a gente pode imaginar que o que a gente tem, olha que interessante, né? O que a gente tem, e aí o Márcio está batendo muito nisso com vocês, né? Eu acho que vocês vão ser a turma mais privilegiada que tem no que diz respeito a, a mecânica dos contínuos, né? Vocês estão tendo um curso muito completo com o Márcio, né? Então, a gente vai fazer uma transformação, né? Então, a gente tem aqui uma variável, a gente tem uma outra variável, então a gente transforma essa variável em outra por meio, né, no nosso caso aqui, de uma, né, matriz constitutiva, né? De onde vem esse nome constitutivo? É aqui que entra o material, tá bom? O material entra aqui. Eu sempre explico isso para os alunos, tá? Que não existe na natureza deformação. Isso aqui é um conceito humano. Tanto que a gente tem diferentes tipos de deformação, né? E por mais estranho que pareça, não existe tensão também não, tá bom? A natureza, ela não... A gente, nós, seres humanos, definimos o que é tensão, né? Se em algum momento da história a gente tivesse definido tensão de outra maneira, a gente estaria estudando todo mundo, né, de outra maneira, tá bom? O que existe na natureza é o material. O material existe na natureza. Então, isso aqui é real, né? É óbvio que esse material depende dessas duas grandezas que foram definidas por a gente, tá certo? Então, isso aqui que é o material. E aí, seja lá o Hooke ou o Poisson, seja lá quem foi que inventou esses conceitos, eles criaram, né, grandezas que permitem a gente relacionar estas grandezas, né? Um deles é o módulo e o outro é o Poisson, tá? Manuel, né? E aí tá gravado aí, eu tenho dúvidas, né, do que é o Poisson do solo, tá bom? Eu gostaria até de discutir isso com vocês depois, mas como eu não estou querendo ser muito prolixo na aula de hoje, não vou fazer não. É assim, o que é o Poisson no solo, né? O que significa o Poisson no nosso material? Por exemplo, eu consigo entender o que é o Poisson na madeira, no aço, né? Até na rocha eu consigo entender. Agora, no solo, né? Se você imaginar um solo mole, né? Uma argila mole, ou né? Uma areia com todas as partículas soltas, né? Areia de duna, eu realmente tenho dificuldade
né, nessa variável. Só que assim, por enquanto, é o que a gente tem, né? Então, se é o que a gente tem, a gente usa, tá bom? Então, aqui, o que é isso aqui, né? O que acontece aqui nesse caso aqui? Né? Nesse caso aqui, a gente tem, né, as deformações normais, que eu espero que todo mundo saiba o que é, tá bom? Relacionada com as tensões normais, ok? Então, uma das primeiras características que nós temos aqui, né, nessa nossa lei um pouco mais simplificada é que eu só produzo deformação normal por meio de tensões normais. Então, isso é interessante porque significa que um cisalhamento, né, não vai produzir variação direta, né, variação direta no volume, tá bom? Cuidado, cuidado, porque isso aqui é específico do plano, tá? Então, assim, ó, ao aplicar um cisalhamento no plano, né? Desculpa aqui, XY. Cadê o XY? Tá aqui, XY. No plano XY, eu não vou gerar deformações normais no plano XY. Não significa, e Z, né, no caso aqui. Não significa que em outros planos isso não aconteça. Então, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado, porque isso aqui às vezes é motivo de confusão, tá certo? Muito cuidado, que isso aqui é motivo de confusão, tá bom? O professor Márcio, ele ensina vocês mecânica dos contínuos usando só tensores, tá? Do ponto de vista didático e de visualização, eu recomendo que vocês estudem, né? Até porque vocês viram isso em resistência ao cisalhamento, que vocês tentem imaginar essas coisas do ponto de vista de círculo de Mohr, tá? O que é o círculo de Mohr? O círculo de Mohr é a ferramenta geométrica para visualização, né, de tensores, tá bom? Então, você pode ver os tensores como sendo círculos de Mohr, tá certo? Então, eu recomendo para vocês, tá certo? Que vocês tentem visualizar. Por exemplo, essa frase que eu falei, ó, se eu aplicar aqui uma tensão cisaliante XY, né, eu não vou gerar deformações normais no plano XY, mas em outros planos pode ser que aconteça, né? Então, por quê, né? O que significa isso, né? Basicamente é porque não significa que eu não tenho tensões normais em outros planos, né? Então, eu vou ter tensões normais em outros planos, tá bom? Alguma dúvida até esse ponto? Eu falei muito aqui, já falei de maneira seguida. Então, alguém quer interromper? Eu posso continuar. O silêncio significa que eu posso continuar. Então, vou continuar, tá certo? Aí, né, colocando aqui de uma maneira mais emblemática, né, a gente fez aqui, ó, isso aqui fica como exercício para vocês, tá? Exercício passível de cair na prova. Né? Não isso aqui que está nos slides, mas a interpretação disso. Então, aqui, ó, eu vou ter a relação entre como a deformação é gerada por tensões, né? Agora, pessoal, é um negócio que é estranho, eu explico isso para alguns alunos, tá certo? É que, assim, tensão e deformação, eu não sei dizer quem é a causa e quem é o efeito, não, tá? Assim, neste caso aqui, nós temos a tendência, presta atenção que isso aqui é um conceito que eu gosto de falar, eu gosto de discutir, e alguns engenheiros barra, né, outros técnicos têm dificuldade, tá bom? É assim, imagina que a gente tem aqui um substrato, né, isso aqui é solo, certo? Nós temos a mania, né, a péssima mania de achar que, porque estou aplicando um carregamento aqui, né, vou colocar uma sapatinha aqui, né, sempre nosso carregamento é uma sapata, ou um talude, ou, desculpa, ou um aterro, nesse caso aqui eu vou botar uma sapata, né, então, porque eu estou aplicando um carregamento aqui, né, eu estou gerando deformação aqui, né, então, neste caso 1, tá certo? Isso aqui é a causa, isso aqui é o efeito, né?
Agora, olha que interessante. Se você analisar esse ponto aqui, ó, né? Se você analisar esse ponto, por que que está chegando... Por que que eu estou tendo uma variação de carga aqui, né? Em alguns casos, pessoal, só, né, bem... Dependendo aí do seu Poisson, a gente pode ter aqui que o sigma y, tá certo? É menor do que zero. Né? Não duvidem, isso pode acontecer. Mas então vamos pensar aqui nesse caso 2 aqui, ó, né? Olha só, que interessante. Eu estou comprimindo o solo e vai ter ponto em que o solo vai estar expandindo, né? Tracionado, né? Quando eu digo para vocês que não dá para saber quem é causa e efeito, é exatamente por causa disso. Olha que interessante, né? Vamos dar uma pensada aqui. Se por um acaso esse material aqui, né, for comprimido, né, pelo próprio efeito que a gente viu lá do Poisson, ele vai tender a expandir nessa direção. Expandindo nessa direção, o que que ele vai fazer com esse corpo 2, né? Ele vai tentar empurrar o corpo 2, né? Então, só imaginando aqui, o corpo 2 estaria, né, nessa configuração aqui inicial, né? E após o carregamento, ele ficaria assim, ó, mais magrinho, né? Ficaria mais esbelto, né? Para ele ficar mais esbelto, ele tem que subir, né? Porque não tem um Poisson não vale numa direção e na outra. Então, quando eu empurro aqui lateralmente, ele vai ficar mais esbelto. Para ele ficar mais esbelto, esse plano aqui subiu. O que é que significa um plano subir? Quando é que eu tenho um plano subindo? É quando eu tenho uma coisa semelhante à tração. Então, nesse caso 2 aí, eu não tenho certeza se a causa é o carregamento, né? Talvez o carregamento, né, a mudança no estado de tensão, tá certo? Tenha sido consequência da formação, tá bom? Então, eu aconselho vocês a nunca, nunca, nunca achar que isso é causa e que isso é consequência. Em alguns casos é o contrário, tá? O caso mais clássico aqui da gente, né? Que não é de geotecnia, mas é o caso mais clássico, né? É quando você tem aqui uma barra travada nas duas direções, tá? Em que você aumenta a temperatura, né? Se você aumentar a temperatura, você vai ter uma dilatação, né, térmica, você vai ter uma deformação, e por causa dessa deformação, você vai ter aí um acréscimo de tensão. Então, nesse caso aí, a causa, né, seria mais evidente ainda que a deformação, tá bom? Voltando aqui para os nossos slides, seguindo a sequência, né? Então, aqui a gente teria como causa a tensão, né? E como consequência a deformação. Só que no nosso problema, eu vou precisar exatamente o contrário, né? Eu vou precisar que a causa seja deformação, então aqui é a causa, tá certo? Que aqui é a causa, e que aqui seja a nossa consequência, tá bom? Mesma coisa que vale para esse cara, isso aqui é a consequência, isso aqui é a causa, ou seja, eu vou ter que deformações estão gerando tensões, tá certo? Então, se a gente rearrumasse isso aqui, né? Eu vou fazer, tá nos slides, mas eu vou fazer mesmo assim, tá bom? Se a gente rearrumasse isso aqui, e só para efeito, né, didático, eu chamei isso aqui de A, eu chamei isso aqui de B, tá certo? Tudo bem? E aí a gente teria aqui a nossa matriz, né? Nossa matriz constitutiva, onde a gente tem aqui as 6 componentes, sigma x, isso aqui vai ser rápido, tá? Sigma x com efetivo, sigma y efetivo, sigma z efetivo, tal xy, tal xz, tal yz, né? E aqui nós teríamos uma matriz transformando, né? Aí seria assim, A, A, 0, 0, 0, tá certo? E aqui nós teríamos as deformações, né? Então aqui nós teríamos a deformação x, deformação y, deformação z, gama xy, gama xz,
gama YZ, tá? E se vocês olharem, né, o A, ele multiplica, sempre ele vai multiplicar o X e o YZ, né? Vamos voltar aqui, ó. Então, o A sempre multiplica a deformação X, Y, Z. O B só multiplica, né, a deformação correspondente à tensão, né? Então, se aqui é Y, aqui é Y. Se aqui é X, aqui é X. Se aqui é Z, aqui é Z, tá bom? Então, ele só multiplica a deformação correspondente. Então, eu só vou ter o A, ou desculpa, o B, nesses termos aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o B, né? Aqui vai ser A, aqui vai ser A mais B, aqui vai ser A, aqui vai ser A, aqui vai ser A, e aqui vai ser A mais B, né? Aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Essa matriz é simétrica, então aqui a gente vai ter 9 zeros, né? No caso aqui. E na diagonal aqui a gente vai ter o G, né? O G não, né? É o G mesmo, desculpa. A gente vai ter o G. Bom, então a gente vai ter o G e o G. Deixa eu chamar a atenção de vocês mais uma vez, tá bom? Eu não sei como é que vocês estão estudando isso com o Márcio, como é que vocês estudaram isso com o professor Márcio, com o professor Enio e Renato, tá? Mas, por exemplo, no ensaio triaxial, né, a gente consegue obter este cara aqui e, de forma indireta, esse cara aqui, tá? Tudo bem? A gente não consegue obter o E propriamente dito, a gente não consegue obter o Poisson propriamente dito, né? A gente consegue obter dos ensaios o K, que é o módulo de corpo, e o G. Quando eu for falar de ensaio triaxial, vocês me cobram isso aqui, tá bom? Monique, me cobra isso aqui quando a gente for falar de ensaio triaxial, certo? Qual é a relação desses caras? Eu acho que até tem aqui em algum slide, mas eu não queria falar hoje, tá certo? Então, vamos regressar. O que nos interessa aqui, né, é que eu agora tenho né, o que eu queria, que é a relação entre a deformação e a tensão. Eu gostaria de chamar a atenção, vou mudar até a cor, tá? Que a gente não só pode usar isso nessa forma, né? Se o material for elástico linear. Se o material não for elástico linear, se ele for só elástico, você precisa desse desenho, né? No nosso caso, a gente vai ter esse desenho. E ele sendo não linear, o A, o B, né? E, consequentemente, o G, eu não sei se vocês percebem. Ah, questão de prova também. A Mônica adora quando eu falo isso. Questão de prova, tá bom? Uma questão de prova é a relação... Acho que isso aqui vocês sabem. Mas é bom botar na prova também. Tá certo? Relação entre E, Poisson, e G, e, consequentemente, entre A, B e G, né? Não sei se vocês lembram, tem aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, quem é o G. Aí dá uma olhadinha quem é o B, tá bom? Uma olhadinha aqui quem é o B, tá? Isso é fácil. Mas aí, de qualquer forma, né, que é o que me interessa aqui, voltando, se isso aqui for linear, essas coisas aqui são constantes, óbvio. Lindo, maravilhoso, né? Pessoal, isso para solo é uma aberração, tá? Isso é uma aberração. Mas a gente usa, eu mesmo, tá? Para não falar mal dos outros aí. Eu gosto de falar mal de mim às vezes também, que é para não ficarem achando que eu só falo mal dos outros, tá? Se ele for não linear, né? Vou botar aqui de azul. Se ele for não linear, o A, o B e o G serão funções, né? Ou da tensão, né? Tensão efetiva. Pessoal, tá faltando aqui, ó, pinguelinho, tensão efetiva. Ou, né? Ou da deformação, né? Ou sei lá de quê, do tempo, tá bom? Pessoal, vocês lembram que nas hipóteses do Terzag ele falava que a coisa era elástico-linear? Então, o que significa ser elástico linear? Significa que as minhas constantes,
seja elas quais forem, né, não vão estar relacionadas com tensão, nem deformação, nem tempo, ou seja, elas são constantes, tá bom? Mas ele fala também de ser linear, né? O linear é o Dzinho. Por exemplo, a gente não está, presta atenção, a gente não está mais considerando que é linear, tá bom? E tem mais uma coisa lá que eu queria chamar a atenção de vocês, tá certo? Que é o princípio das tensões efetivas. Pessoal, isso aqui é o princípio das tensões efetivas que está escrito lá, né, no TESAG, tá bom? O princípio das tensões efetivas, na verdade, é que as nossas variáveis... Opa, estou no lugar errado, desculpa. Princípio das tensões efetivas, eu particularmente não gosto de chamar isso de princípio, por uma questão filosófica, depois quem quiser eu posso explicar, mas aqui, né, sendo um bom geotécnico, o princípio das tensões efetivas basicamente fala, o que o princípio fala, presta atenção, é que as variáveis de estado, resistência, é função somente da tensão efetiva. E que as deformações são função somente da tensão efetiva. Isso aqui que é o princípio das tensões efetivas, tá? No caso, a gente assume que isso aqui é verdade quando o solo está saturado. Em alguns casos, o solo não saturado, isso aqui também é verdade, tá? Às vezes, vai botar aqui, ó, às vezes, também é válido para solo não saturado. Quando? Aí demora muito para explicar. Não é demora muito, é porque não é a aula de hoje, tá bom? Mas tem mais uma coisa que é muito importante aqui para vocês, tá? Muito importante mesmo. É que às vezes o solo saturado não segue isso aqui não, viu? É a exceção da exceção da exceção, mas tem, tá? Então, cuidado, né? A regra é solo saturado, a variável, né? A variável de estado, de estado, resistência vai estar associada com a tensão efetiva, variável de estado, deformação vai estar associada com a tensão efetiva, tá bom? Então, para a gente, né? Para a gente, me perdi. Peraí que eu me perdi. Pronto. Para a gente, isso aqui, por enquanto, é o princípio das tensões efetivas. Tudo certo? Vou dar um intervalo agora para dúvidas e para conversar com a Monique.